hoje nós vamos ministrar sobre a identidade bíblica do cristão. Nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da identidade do cristão. Hoje nós estamos fazendo a live a partir do programa que nós conseguimos. Dá para inventar uns enfeites aí, tá bom? Mas é isso. Queridos, é o seguinte, nós não vamos ler nenhum texto de início, porque nós vamos lendo o texto conforme nós formos ministrando. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Muitas vezes nós temos dificuldade para saber quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Porque nós aprendemos algumas coisas erradas, né? Uma das coisas assim que eu acho mais terrível que nós aprendemos é que nós somos pecadores. Não, eu sou um pecador. Queridos, você nasceu de novo? Então você não é um pecador. Você é um filho de Deus, e um filho de Deus não é pecador. Ah, pastor, mas eu cometo pecado. Sim, todos nós falhamos às vezes, mas não é porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos domina. Nós falhamos porque nós temos dificuldades com a nossa maneira de lidar com as coisas. Nós vacilamos, nós não vigiamos, como Jesus disse, né? Então, como nós fizemos a mensagem da semana passada, que foi sobre roubo de identidade e falamos algumas coisas sobre de quem nós somos, eu quero hoje e na próxima quinta mostrar biblicamente o que a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus. Tá bom? Quem nós somos? E o que nós somos em Cristo. Ou seja, não é porque nós somos os bons, é porque Cristo nos fez isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá? Primeira coisa, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz isso. A Bíblia garante isso. Olha o que a Bíblia garante. 2 Coríntios 2,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a primeira coisa que a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo é uma nova criatura. Por quê? Porque as coisas velhas, da velha natureza, da natureza que nós herdamos dos nossos pais, da natureza de Adão, essas coisas ficaram para trás. Nós somos uma nova criatura. Pastor, mas é o seguinte, quando eu me converti, eu já tinha uma certa idade. E muitas coisas ainda são daquele jeito. Eu ainda tenho um jeitão parecido com o que eu tinha. Sim, a sua alma precisa ser transformada. Mas o seu eu interior já está pronto. E o seu eu interior, revelado pelo Espírito Santo, ensinado pela palavra de Deus, é que vai mudar a sua alma. Vai mudar aquilo que você demonstra, né? Nós falamos de caráter, personalidade e temperamento. Essas coisas são moldadas e mudadas por Cristo Jesus a partir da nossa alma sendo trabalhada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. A segunda coisa que nós temos de revelação na Bíblia a respeito de quem nós somos é de que nós fomos conhecidos por Deus antes de termos nascido. Eu fui conhecido por Deus antes de ter nascido. Deus me viu ainda massa informe, diz o salmista. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência, o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está dizendo que Deus
antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, ele já sabia que nós nasceríamos e que nós iríamos ouvir o Evangelho e que nós receberíamos a Cristo e que seríamos moldados por Deus e pelo Espírito Santo numa nova criatura segundo a imagem de Deus. Então nós fomos conhecidos antes de nascermos, antes de virmos a existir. Antes que o mundo existisse, Deus já nos conhecia. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que dantes conheceu, Deus já sabia quem eu era, Deus já sabia quem você era, e ele nos projetou antes de existir o mundo. Olha que maravilha! Nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Nós fomos conhecidos por Deus antes do mundo existir. O projeto de Deus já estava feito. Deus já tinha traçado um caminho para nós. E nós entramos por esse caminho. E agora nós somos conhecidos de Deus, gerados para uma nova vida. A terceira coisa é que eu sou eleito, eu sou escolhido de Deus. Deus me escolheu. Eu não sou um Zé Mané qualquer. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,4. Sabendo, amado irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Foi Deus, conforme Pedro diz antecipadamente, sabendo que nós ouviríamos e receberíamos o Evangelho, ele nos escolheu para a salvação. Esse é um texto que os calvinistas baseiam para dizer que a salvação é pré-determinada. Não, eu não acredito assim. Eu acredito que Deus já sabia que nós cederíamos ao Evangelho e por isso ele nos elegeu em Cristo. Nós fomos eleitos na pessoa de Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Jesus. Eu sou nascido de novo, eu sou conhecido de Deus e eu sou um eleito de Deus. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Viu que maravilha, que gostoso? Por ser eleito de Deus, você está justificado por Deus. Deus já mudou a tua história. Você já não é mais aquele pecador condenado ao pecado. Você era um pecador. Eu gosto daquele hino. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Olha aí, eu era, não sou mais. Mas Deus já tinha me escolhido antes. E porque Deus me escolheu antes, e eu recebi Jesus e fui confirmado na eleição, quem pode me acusar diante de Deus? O diabo tenta, mas Deus não ouve o que ele tem a dizer. Mateus 22,14, Jesus diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então o que eu sou? Eu sou um escolhido de Deus, o eleito de Deus. Pedro diz uma coisa maravilhosa em 1 Pedro 2, versículo 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Continuando. Pelas quais eles nos têm dado grandíssimas promessas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, o quê? Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo.
Pedro está dizendo que pela graça, pela glória de Deus, Deus nos deu promessa e que essas promessas nos fizeram participantes da natureza de Deus. Participantes da natureza de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele escolheu-me para pertencer a Ele. Jesus disse assim, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Dentre todos os milhares ou milhões de pessoas, Deus me escolheu em Cristo Jesus para servi-lo, adorá-lo, amá-lo neste mundo. Sou nascido de novo, sou escolhido e sou um eleito de Deus. Em quarto lugar, eu sou um predestinado de Deus. Nós já lemos Romanos 8, 29, né? E vamos ler de novo. Vamos ler aqui primeiro Efésios 1, 5 e depois o versículo 11. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados. Romanos 8, 29 vai dizer que aquele que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que nós entendemos aqui e agora? Nós entendemos que Deus nos escolheu, que Deus nos elegeu para que nós fôssemos iguais a Jesus. É por isso que eu digo para você que você não pode andar por aí dizendo que você é um pecador miserável. Já pensou? Deus matou Jesus por causa de você. Por causa de mim. Deus enviou Jesus por nós, rapaz. Jesus viveu nessa terra, morreu, desceu ao inferno, sofreu os horrores da segunda morte, ressuscitou poderosamente e abriu a porta do céu, o caminho para nós. Nós podemos nos achegar a Deus, nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, o Espírito Santo nos conduziu à cruz, nos crucificou, nos ressuscitou em Cristo, nos deu uma nova vida, nos deu uma natureza nova. E aí nós chegamos diante de Deus e dizemos assim, ô Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu sou um pecador miserável. E aí Deus olha para nós e fala assim, ô meus fiotes, cabeça de alfinete, eu matei o meu unigênito para que ele se transformasse em primogênito. Eu matei o meu filho único para que você fosse gerado como meu filho. Então você é meu filho, você não é um pecador, você é um filho de Deus. Nascido de novo, conhecido antes da fundação do mundo, eleito de Deus, predestinado por Deus para viver uma vida gloriosa. Ele escolheu-me, conheceu-me e escolheu-me para pertencer a Cristo Jesus. Eu fui criado com um propósito, um destino estabelecido por Deus. Eu fui predestinado para ser como Jesus, em caráter e em obras. Aleluia, aleluia. Você é predestinado para ser igual a Jesus. Toda vez que a gente fala de predestinação, a gente fala assim, eu sou predestinado para ir para o céu. Também, mas precisamos ser igual a Jesus aqui na terra. Em quinto lugar, eu sou chamado por Deus. 1 Tessalonicenses 5:24 diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele se importou comigo.
pessoalmente, individualmente. Chamou-me pela pregação do Evangelho para eu crer em Cristo Jesus. E eu fui alcançado por este poder. Eu fui alcançado por esta glória. E Ele vai me levar à estatura de varão perfeito. Eu não preciso me preocupar em fazer as coisas do meu jeito, como eu acho que deve ser. Eu não preciso fazer obras neste mundo para alguma coisa. Não. Eu vou agindo de acordo com o que o Espírito de Deus vai fazendo em mim. Aquele que começou a boa obra, diz Paulo, vai aperfeiçoá-la até o final. Tenha certeza disso. Você é um chamado de Deus, chamado para a salvação, chamado para viver em Cristo Jesus, chamado para ser a imagem de Cristo na terra, chamado para ser o representante de Deus aqui. Eu costumo dizer que nós, aqueles que nascemos de novo, somos o braço de Deus para amparar, para ajudar e para levar o amor de Deus às pessoas. Nós também somos a boca de Deus para abençoar as pessoas. Então, querido, você não é um Zé Mané qualquer da vida. Você não é um qualquer. A Bíblia diz, pastor, eu não me sinto assim. Eu me sinto tão frágil. Eu me sinto tão, claro, sentimentos. São sentimentos humanos sem a dependência do Espírito Santo. Porque nós deixamos o Espírito Santo num cantinho no nosso coração. Nós vamos ministrar também sobre o mover do Espírito Santo na nossa vida, de vez em quando aqui. Tudo que nós precisamos, querido, é olhar para a palavra de Deus e nos conformarmos, entendermos que se Deus disse, é porque é. Está na Bíblia? Deus falou? Então é. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Por isso que precisamos estudar a Bíblia. Eu sou radical nisso. Em sexto lugar, eu sou um redimido de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Redenção, remissão. Guarda essas palavras, já vou conversar com vocês sobre ela. 1 Pedro 1,18 diz maravilhosamente o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aleluia. Sabe, a nossa maneira de viver, muitos nasceram num lar evangélico, já receberam uma tradição mais evangélica, mas nós fomos corrompidos pelo mundo. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados desta vida por Cristo Jesus. Eu quero falar sobre redimir ou remir. Remir é uma linguagem que nós quase não usamos, né? Porque ela tem a ver com a libertação do escravo. Antigamente, os escravos eram vendidos e trocavam de senhor e continuavam sendo escravos. Mas existiam pessoas de coração diferenciado que elas compravam o escravo e davam ao escravo a liberdade, uma carta de alforria. Isso é redimir ou remir. Isso Deus fez por nós. Deus nos comprou e nos colocou livres. Nós somos livres, porque nós fomos remidos. Nós somos livres do pecado. O pecado não nos domina mais. Satanás não tem mais autoridade sobre nós, porque o pecado não manda, não ordena a nossa vida. Ele não é o nosso Senhor, ele não é o nosso dono.
Ah, pastor, mas às vezes eu caio. Eu caio porque sou tentado, eu caio porque eu não vigio, eu caio porque eu sou malandro, eu caio por uma série de coisas que não devia acontecer. Mas o pecado não manda em mim. Ele não me obriga a pecar. Ah, eu sou obrigado a pecar. Não, você não é obrigado a pecar. Você precisa se dominar e saber que o pecado não manda mais em você. Romanos, capítulo 12, versículo 14 e até o 16 vai falar sobre isso. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós fomos remidos em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus derramou o seu sangue para comprar-me para Deus. E eu pertenço a Ele. E dele eu sou. Isso é ser livre. Ser livre é pertencer a Deus. Por quê? Porque Deus me convence. Deus não me obriga. Deus não me amarra. Eu estou dizendo que o pecado não nos domina hoje, porque nascemos de novo. Mas antigamente, antes de nascermos de novo, nós éramos escravos, nós fazíamos o que o pecado determinava, o que a natureza pecaminosa determinava. Amém? Somos remidos em Cristo. Por fim, a sétima identidade que o Espírito nos dá. Eu sou livre, não existe mais nenhuma condenação, maldição, contra ou sobre mim. Isso aqui é muito importante. Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Viu aí? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Jesus assumiu minha culpa e condenação ao morrer no meu lugar. Com isso, ele pagou todos os meus débitos. Não há mais nenhuma sentença que me condene ao inferno ou que me coloque sobre a ira de Deus. Quem eu sou? Eu sou livre. Tem mais maldição sobre mim, não? Tem mais problema, não? Eu um dia vou falar sobre maldição aqui. Existe maldição? Existe. Ela pega no crente? Em alguns pegam, porque eles não conhecem a verdade. Mas, de fato, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele assumiu o preço de sermos livres. Então, nenhuma maldição pode alcançar a nossa tenda. Nenhuma maldição pode vir sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Queridos, quinta-feira que vem nós vamos continuar a mensagem com mais, parece que 8 descrições da nossa personalidade, do nosso ser, de quem nós somos, né, da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas hoje nós vimos 7 coisas extremamente importantes que nós precisamos saber. O que Deus diz em sua palavra para nós. Primeiro, que nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo. As coisas velhas já passaram. Ao tornar nova criatura, significa que a natureza pecaminosa foi arrancada de dentro de nós. Nós tínhamos uma natureza que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, que por consequência chega em Adão, que é a natureza pecaminosa por causa do pecado lá no Éden. Alguém usa chamar isso de pecado original. Mas nós não temos mais isso. Não existe essa história de que o cristão
tem uma natureza pecaminosa. Não. O cristão não tem natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa foi crucificada em Cristo Jesus. E nós fomos feitos uma nova criatura. Nós temos duas naturezas. A natureza humana, como ser humano, e porque somos seres humanos, somos suscetíveis a doenças, somos suscetíveis a consequências da queda humana, somos suscetíveis a muitas coisas. Mas nós não temos a natureza pecaminosa que nos levava à condenação eterna, à morte eterna. Isso foi pago por Cristo. Nós temos duas naturezas. Não é uma humana e uma pecadora. É uma humana e uma divina. Nós temos uma natureza de Deus em nós, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus. Nós somos da mesma espécie de Deus agora em Cristo Jesus. Enquanto estivermos em Cristo Jesus e vivermos em Cristo Jesus, nós somos da mesma qualidade de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós fomos conhecidos por Deus antes de termos nascido, antes do mundo existir. Então nós não somos um aborto da natureza. Não é um acaso que aconteceu. Não é porque eu fiz alguma coisa. Não, Deus já tinha feito tudo em Cristo para nos salvar. A única parte que coube a nós foi ouvir e aceitar a Jesus. Não gosto dessa palavra aceitar, né? Receber a Jesus. Quando nós ouvimos, o Espírito Santo nos deu fé, nós cremos, recebemos Jesus, a nossa velha natureza foi arrancada, a natureza pecaminosa foi arrancada, foi colocado dentro de nós a natureza divina, e isso foi tudo feito por Deus. Tem nada a ver com a gente, não. A terceira coisa é, de novo, foi Deus. Foi Deus que nos elegeu, que nos escolheu. Foi Ele que apontou o dedo e disse, você. Nós fomos predestinados por Deus. Aqui na predestinação eu quero afastar predestinação para a salvação. Eu quero trazer a predestinação que é para que nós sejamos irmãos de Jesus. Lá Romanos 8:29. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, sabendo que receberíamos Jesus. Ele predestinou aqueles que receberiam Jesus para serem iguais a Jesus. É por isso que nós temos que estar em constante transformação da nossa natureza, da nossa vida, do nosso caráter, da nossa personalidade. Lembra, eu disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Não tem nenhum ser humano te vendo. Opa, esse é você. As suas atitudes, as suas decisões. Eu disse que personalidade é aquilo que você mostra para os outros. Às vezes a gente cria um personagem bonzinho, ajeitadinho, e põe lá na frente do povo, mas por dentro a gente está azedo. E o nosso temperamento é a nossa maneira de agir. Nós somos explosivos, nós somos ligeiros, somos devagarosos, somos calmos, somos organizados, somos desorganizados. Isso é temperamento. Tudo isso, caráter, personalidade e temperamentos, precisam ser controlados pelo Espírito Santo para serem moldados na expressa imagem de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para viver como Cristo. Aliás, sabe o que a palavra cristão significa? Pequeno Cristo, ou seja, uma imagem de Cristo. Nós fomos predestinados para sermos como Jesus. Nós fomos chamados por Deus. Deus nos chamou e nos deu a oportunidade de participarmos da sua obra na terra. Mas eu não sou pastor, eu sou um membro, uma ovelha, só uma parte do corpo de Cristo. Amém. Não existe membro que não tenha função. Você foi chamado para exercer uma função, para falar de Jesus, para demonstrar Jesus, para ser Deus abençoando as pessoas, o representante de Deus, o embaixador de Deus. Nós fomos redimidos por Cristo.
Ele pagou o preço da nossa condenação e disse: pode ir. E por causa disso nós somos livres. Porque nós fomos redimidos, nós fomos livres. Fomos livres do quê? Do preço da condenação da natureza pecaminosa. Por isso, como livres, maldição não podem e não devem se apegar a nós. Nós precisamos aprender a viver uma vida como livres, viver a nossa verdadeira identidade. Nós dissemos na mensagem anterior, de quinta-feira passada, que Satanás procura roubar a nossa identidade para que nós não desfrutemos a plenitude das bênçãos de Deus. Está aqui nessa questão, a maldição. A maldição de um temperamento descontrolado. A maldição da repetição de erros e pecados dos antepassados. A maldição da cultura, a maldição disso, a maldição daquilo outro, foi pregada na cruz em Cristo Jesus. Eu tenho muitos pastores amigos que fazem campanhas para a quebra de maldição, fazem cultos especiais para a quebra de maldição. Sinto muito. A maldição já foi quebrada. O que nos livra da maldição, que tira de sobre nós a maldição, é vivermos a nossa identidade real que somos em Cristo Jesus. Então o que tira de nós essa sujeira que Satanás lança é o conhecimento de quem nós somos. Por isso que nós precisamos ir para a Bíblia, saber o que Jesus fez. Saber que Jesus já nos libertou. Nós estamos prontos para ser arrebatados. A minha alma ainda está precisando de cuidado. O meu corpo ainda está precisando de cuidado. Mas o meu espírito, que é a parte essencial da minha vida, está pronta em Cristo Jesus. Não tem maldição sobre mim. Ah, tem coisa no meu corpo, então eu vou lutar. A partir do meu espírito, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, para que a minha vida seja transformada naquilo que Deus projetou, naquilo que Deus planejou. Está entendendo, irmãos? É por isso que eu estou dizendo a vocês. Nós precisamos saber quem nós somos. E a única maneira que nós temos para saber de fato quem nós somos é irmos para a palavra de Deus. 7 coisas que nós estudamos hoje. 7 coisas que nós estudamos hoje. Eu sou uma nova criatura. Eu sou conhecido por Deus antes que o mundo existisse, antes que eu tivesse nascido. Eu sou um eleito de Deus. Eu fui escolhido por Deus. Aleluia! Eu sou predestinado por Deus para me transformar e ser igual a Jesus. Ter o mesmo caráter, ter a mesma personalidade, ter o mesmo temperamento de Jesus. Eu fui chamado por Deus para fazer a obra dele aqui na terra, para pregar o evangelho, para levar o nome do Senhor Jesus, para que as pessoas conheçam a Jesus como eu conheci. Eu fui chamado por Deus para ser o representante de Deus para as pessoas aqui na terra. Então, quando eu estendo a mão para ajudar uma pessoa, é Deus através de mim ajudando a pessoa. 6º lugar. Eu fui redimido. Eu tinha uma dívida que eu não conseguia pagar. Por causa dessa dívida eu era escravo do pecado e escravo de Satanás por extensão. Jesus veio e pagou a minha dívida. Ele me libertou. Então eu não tenho mais sobre mim dívida nenhuma do passado. O que o meu pai fez, o que a minha mãe fez, o que o meu bisavô, meu tataravô fez, não pesa sobre mim. Nós lemos aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que diz que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados da nossa velha maneira de viver, ou seja, dessa prisão do passado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos livres disso. Mas Deus não nos fez escravos dele. Deus nos fez livres e filhos.
Portanto, nós não somos escravos de Deus. Nós fomos colocados na liberdade. Nós fomos redimidos e, por consequência, nós somos livres. Nova criatura, conhecido por Deus, eleito de Deus, predestinado por Deus, chamados por Deus, redimidos por Deus em Cristo Jesus, livres. Amém? Nós vamos continuar essa mensagem na próxima live.